Eu não tenho problema nenhum de dizer do Palmeiras. A Leila me ligou, é muito minha amiga, perguntando se a gente venderia o John Arias para o Palmeiras. Agora, rapaz, uma coisa que me deixou animado, entre aspas, também, não tanto animado porque não deu certo, mas eu critico muito a Leila Pereira aqui. Falei aqui porque ela não foi buscar o John Arias, ainda mais depois dessa Copa do Mundo. E o próprio dirigente do Fluminense, meu amigo, veio a público aí para confessar que a Leila Pereira tentou contratar o John Arias antes mesmo da Copa do Mundo. Em nenhum momento ele disse que o sonho dele de jogar fora do Brasil tinha terminado na renovação. E obviamente que a renovação se fez esperando que, se não tivesse a possibilidade dele realizar o seu sonho, que ele permanecesse aqui conosco por 4 anos. Como sempre disse textualmente para mim, presidente, o meu sonho é jogar uma Premier League, mas se chegar qualquer proposta do Brasil, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse para nenhum outro clube do Brasil. Como chegou no ano passado, não uma proposta, mas uma sondagem, eu não tenho problema nenhum de dizer, do Palmeiras. A Leila me ligou, é muito minha amiga, perguntando se a gente venderia o John Arias para o Palmeiras. E eu disse a ela, nem nós temos interesse de vender e nem ele tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil. Ele só sai daqui se for para realizar o sonho dele, que não é o sonho dele, né? O sonho do Arias é o sonho de todo garoto que um dia deseja ser jogador de futebol, jogar num grande clube de futebol, que é o Fluminense, e um dia ser transferido. Foi o primeiro brasileiro que parou nessa fase, né? Foi, na depois época virou foi. até um Hoje, troço mais normal, mais comum. 5, 6 dias depois, o Palmeiras do Pacaembu. Que atuação. Essa foi uma das melhores, se eu não me engano. Entre as melhores da tua carreira? Ah, foi. Esse jogo aí foi. Porque a gente tava muito... Gol do Alessandro, foi? Foi. E pra mim, que convivi tanto tempo com o Júlio, foi disparada a melhor atuação dele. Não, e o Tite fala disso, dessa atuação até hoje, porque certamente, se perde esse clássico, dificilmente o Tite continuaria no comando do Corinthians, né? Então tudo aquilo que a gente viveu nos próximos anos dependeu muito desse dia, dessa atuação do Júlio. Verdade, aquela coisa do destino mesmo, né? Do efeito. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Esse aí é um marco. Cara, você ser eliminado numa quarta, numa pré-Libertadores, a primeira equipe a ser eliminada numa pré-Libertadores, no final de semana você perde um clássico pro Palmeiras, como é que você consegue manter o treinador? Esse jogo eu lembro que eu tava no meu... Eu não lembro onde o Fábio sentava, não. Eu estava mais ou menos ali no meio, final da janela, e eu tava indo pro jogo muito concentrado, porque, pô... Esse dia não tá nem sentado no corredor, Júlio. Com medo aqui das pedradas, já tava no corredor. É isso mesmo, é isso que eu ia falar. E eu, assim, no ônibus, a gente indo assim pro estádio, e passou um carro assim cheio de palmeirense xingando a gente pra caraca. Aí você já vê normal. Mas depois passou um carro de corintiano xingando também. Falei, caraca, acho que hoje ninguém gosta. Acho que ninguém gosta da gente hoje. Falei, acho que a gente tá sozinho mesmo. Hoje em dia é muito difícil dar mérito a quem está do outro lado, ou dar mérito a quem tem, e é muito mais fácil criticar e fazer sangue em cima do outro que não tem sucesso. Portanto, eu vejo aquele jogo como mérito ao Palmeiras. Em nenhum momento, e os meus jogadores falaram depois da coletiva, depois do jogo em coletiva, em nenhum momento o treinador passou ideias defensivas no plano de jogo. Os meus diretores e os meus jogadores viram a preparação do jogo. Em nenhum momento fomos defensivos intencionalmente. A questão é que o Palmeiras de facto surpreendeu-nos ali em um outro posicionamento, teve mais bola, obrigou-nos muitas vezes a baixar e obviamente é mais fácil criticar do que dar mérito a quem tem. Portanto, não vou falar mais, é ponto final no Botafogo. Vou dar uma de advogado do diabo aqui, tá, gente? Os números estão aqui, né? O Palmeiras tem 16,67 de aproveitamento no Allianz 2025. Foram 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates, tá? Os únicos triunfos comandantes aconteceram na Arena Barueri. 4 jogos em 2025. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Lógico que pesa não vencer dentro de casa. Isso eu concordo com vocês. Mas vamos tirar de exemplo o Corinthians do ano passado, né? Tem gente aí já tirando o Palmeiras da briga pelo título, que desse jeito vai classificar para a Sul-Americana. Tem torcedor falando isso. E o Corinthians do ano passado, que engatou aí 9 vitórias consecutivas, conseguiu alcançar uma pré-Libertadores, tá? Deu uma virada de chave de uma hora para outra. Vocês acham que o Palmeiras que fez isso, exatamente isso também, ganhando o título naquela virada heróica contra o Botafogo e depois uma arrancada também sensacional, vocês acham que isso não pode acontecer de novo? Todos os times estavam descansando. O Mirassol tá fresco, como fala o Abel, né? Tá fresco. O Mirassol correu 90 minutos.
Palmeiras teve uma semana de descanso aí, deve ter dado para os atletas ali um descanso, voltou e tal. Vocês acham que não sente isso? Você acha que não é sentido pelos atletas? O ritmo de jogo de novo no Brasil, o gramado sintético. Não estou usando aqui como desculpa, não estou passando pano, nada disso, tem que cobrar realmente. Mas será que o Palmeiras também não sente o desgaste da viagem? Os atletas não tiveram pausa praticamente, né? Só o Fluminense voltou depois do Palmeiras. Então assim, isso tem que ser levado em consideração também, tá? Lógico que tem que cobrar. O Palmeiras investiu 500 milhões, alguns investimentos vão dar certo, outros não, isso é normal. Mas eu acho que há um pouco de exagero, até por parte do torcedor palmeirense. Tem alguns já implementando até uma crise no clube. Deixa aí seu comentário. Eu acho que ainda é cedo, tá? Ainda é cedo. Nós estamos na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, indo para a 14ª, se eu não estou enganado. Passamos do meio do ano, tá bom, mas olha as rodadas que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Né? Uma altura dessa a gente já estaria perto da 20ª. Mas, né, eu acho que estaria perto da 20ª, 18ª lá, indo o primeiro turno já pro saco. Mas não é o que acontece, então acho que é cedo ainda para abandonar o time. Até achei graça do repórter, a festa que eu tô podendo posicionar, que eu tô podendo ver aqui em Mirassol é gigante. Gente, o que é o futebol, hein? O que é o futebol? Final de edição do vídeo aqui, não podia deixar de fazer esse comentário. Rapaz do céu, hein? Palmeiras pede pro Chelsea 2-1. Na conta do chá ali, um gol acidental do Chelsea. De novo, como no Mundial de 21 para 22. Pede pro 2-1 no gol acidental. Fim da Erabel, fim da Leila. Devolve o Vitor Roque, acabou demite esse jogador tudo, acabou tudo. Fora Barros, fecha as portas do Palmeiras. Jogo seguinte, Fluminense que jogava bem contra todo mundo, inclusive os europeus. Fluminense não consegue jogar e é eliminado por 2-0 pro mesmo Chelsea. Na final, Paris Saint-Germain vem favoritão, grandão, meteu 4-0 pra cima do Real Madrid, já tinha metido 4 no Atlético de Madrid, já tinha feito escambar, meteu 5 na Inter na final da Champions. Toma 3, um passeio, um chocolate, especialmente do primeiro tempo, desse mesmo Chelsea, que eliminou o Palmeiras na conta do chá. E aí, o que é o futebol, hein? Palmeiras empata com o pulsante Mirassol, fim da linha pro Abel, acabou a era Leila Pereira, demite todo mundo, fora Barros. Santos vence o Flamengo, meu amigo. 1-0, golaço de Neymar. No jogo seguinte, o mesmo Mirassol que armou um empate contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, ensaca, tá? Ensacola o Santos. Mirassol 3-0 no Santos, do Neymar, com o Neymar em campo e tudo. O mesmo Santos que venceu o Flamengo, segundo os cheiradores, campeão moral do Mundial. Afinal, os únicos que ganharam do campeão. Então aí, Palmeiras empata com o Mirassol, Santos toma 3 do Mirassol, é humilhado, com o Neymar em campo e tudo. E é o que é o futebol, né? A gente toma uma derrota esquisita pro Chelsea, é eliminado. Tá, tomamos um chocolate no primeiro tempo? Tomamos. Podia ter tomado 4 no primeiro? Podia. Mas o jogo foi ali, ó. É mentira que eu tô falando? Foi um gol acidental. É ou não é? Foi ou não foi? Foi falha do Everton? Foi. Mas foi acidental. A bola desviou ali e pegou ele de calça curta. Não podia ter pego, porque a bola foi devagar para a direção dele. Não foi essa coisa toda. Mas o que é o futebol, hein? Pede pro Chelsea. Aí na sequência, eu falei no dia, o Fluminense não passa do Chelsea. Não vai passar. Depois até eu comecei a duvidar, pô, será que eu não exagerei? Não, eu não exagerei, não. Não exageraram. Por quê? Fluminense simplesmente, que jogava contra a Inter, jogou um futebol bonito, cara, contra o Al Hilal e não jogou nada contra o Chelsea. Não conseguiu. Não é porque o Fluminense não podia jogar, é porque o Chelsea não deixou. Assim como não deixou o Palmeiras jogar no primeiro tempo. E o Abel, puta treinador que é, no segundo tempo ainda corrigiu, ainda fez o Palmeiras conseguir pelo menos competir, tentar competir. E no primeiro não competiu. Ficou barato ali 1-0 pro Chelsea. A verdade é essa, tem que ser dita. Agora, no final foi 2-1 com o gol chorado, tá? Gol de falha de goleiro. Agora, aí o Chelsea atropela o Fluminense e pior, passa o carro pra cima do time que tinha metido 4 no Real Madrid, atropelado o Real Madrid. Passa o carro na final em cima do possante PSG que todo mundo diz, pra ser humilde, pra não humilhar o Chelsea, vamos dar aqui 60 pro PSG e 40 pro Chelsea, pra não ficar feio. Se eu errar aqui, eu erro de pouco. É isso, a imprensa fez isso, entendeu? E o Chelsea passou o carro no PSG, foi campeão do Mundial e o Palmeiras perdeu pro campeão. E aí o Palmeiras empata com o Mirassol, acabou, fora Abel, fora Leila, fecha as portas, demite Barros, o jogador pode devolver tudo. No jogo seguinte, rapaz, Mirassol 3, Santos 0, com o Neymar em campo e tudo.
O mesmo Neymar que fez o gol da vitória do próprio Santos contra o Flamengo. Que meteu 2-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque. O que é o futebol? Galera, vocês viram aí, né? O Corinthians tomou também, tá? Não foi só o Santos que tomou 3 lá do Mirassol, tá? O Corinthians tomou do São Paulo 2 no Morumbi, tá? 2-0 pro São Paulo e 2 gols do Luciano. A crise tá implantada lá no Corinthians. Se tá ruim pro Palmeiras, imagina pro Corinthians, né? E o Santos, que tá pertinho da zona do rebaixamento. O Corinthians tá querendo fazer companhia pelo jeito. Deixe a sua gargalhada aí, deixe seu comentário. Avante palestra.